O filme Oppenheimer iluminou uma questão nem sempre lembrada da história. As vítimas do teste nuclear realizado pela equipe liderada pelo cientista Robert Oppenheimer. Wesley Burris dormia quando a primeira bomba atômica do mundo explodiu a 40 quilômetros de sua casa, no deserto do Novo México. Uma luz ofuscante atingiu sua casa antes que o poder devastador da explosão quebrasse as janelas, espalhando vidro sobre ele e seu irmão mais novo. Lembro de perguntar ao pai o que aconteceu. O sol explodiu? Estava tão claro que nada podia ser visto. E depois de uns 10 ou 15 minutos começou a desaparecer. Ficou vermelho e desapareceu. Dias depois, todas essas cinzas começaram a cair. Mas eu não conseguia entender o que havia acontecido. Não nos disseram nada. O que aconteceu em 16 de julho de 1945 é agora conhecido por milhões de pessoas graças à recriação dramática do filme Oppenheimer, indicada ao Oscar. Embora o longa retrate o local de testes como um vasto deserto desabitado, milhares de pessoas viviam em um raio de 80 quilômetros e sofreram as consequências devastadoras da explosão. O irmão de Burris morreu de câncer. Burris tem câncer de pele, assim como sua irmã e filha, que também sofreram da doença. A bomba nuclear foi testada durante tempestades, apesar dos avisos dos cientistas em meio a uma corrida para ter a bomba pronta a tempo de uma importante cúpula da Segunda Guerra Mundial com os soviéticos. Chuvas torrenciais trouxeram de volta os resíduos tóxicos ao deserto, onde contaminaram as reservas de água e a cadeia alimentar. Não nos contaram nada. Eles pensaram que éramos dispensáveis. Pensaram que nada aconteceria se detonassem uma bomba bem no meio de onde morávamos. Na época, disseram que a área era remota e desabitada. Para ativistas como Cordova Oppenheimer, de Christopher Nolan, pelo menos introduziu o conceito de testes a milhões de pessoas em todo o mundo. Mas ela pede o reconhecimento das primeiras vítimas no Novo México. O filme, com 13 indicações, é o grande favorito ao Oscar no dia 10 de março. Seria extraordinário se durante o Oscar um deles dissesse: quero reconhecer o sacrifício e o sofrimento do povo do Novo México. Cordova faz parte de uma das 5 gerações de sua família que desde 1945 são diagnosticadas com câncer. A atual lei de compensação por exposição à radiação apoia aqueles que viveram perto dos locais de testes nucleares em Nevada, Utah e Arizona. Entretanto, a lei expirou em junho. E agora, então, é a hora do futebol no Brasil News. Em primeiro jogo da terceira fase da Conmebol Libertadores, o Botafogo levou a melhor diante do Red Bull Bragantino, vencendo por 2-1. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira. No Newton Santos, a torcida do Glorioso gostou do que viu. Em primeira partida da terceira fase da Copa Libertadores, o Botafogo derrotou o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. O duelo foi marcado pela grande atuação de Júnior Santos, atacante do Bota. Aos 44 minutos da etapa inicial, o camisa 11 recebeu pela direita e passou por 2 defensores antes de concluir para o fundo das redes. Belíssimo gol, hein? No entanto, o Massa Bruta não demorou a responder. Minutos depois, Zelinho cobrou falta e Juninho Capixaba subiu livre, desviando no primeiro pau, deixando tudo igual no Rio de Janeiro. Na segunda etapa, o alvinegro carioca foi letal. Aos 27 minutos, Júnior Santos foi lançado na área, dominou e abriu com Damian Soares na direita. O lateral devolveu e o atacante emendou um voleio para decretar a vitória. E ficou nisso. Botafogo 2, Red Bull Bragantino 1. A partida de volta acontece no próximo dia 13, às 9h30 da noite, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Quem avançar, carimba o passaporte para a fase de grupos da competição. Vamos esperar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já imaginou ouvir uma orquestra com instrumentos feitos de legumes e vegetais? Pois é, a ideia parece um pouco estranha, né? Mas é assim que músicos de Viena, na Áustria, encontraram uma forma bem diferente de fazer música. As notas musicais saem de uma cenoura. E que tal o som deste pimentão?
Esta abóbora vira um poderoso instrumento de percussão. É uma verdadeira salada de orquestra, um banquete que nem Mozart, um dos mais ilustres austríacos da história da música, iria recusar. Parece brincadeira, mas este grupo de músicos leva o trabalho bem a sério, viu? 15 years ago, Nós começamos há 15 anos quando decidimos pensar outras formas de fazer música que não fosse apenas com instrumentos convencionais. Foi quando tivemos a ideia de usar os vegetais. to be vegetable. A ideia deu certo e eles chamam a atenção por onde passam. Com furadeiras e facas apropriadas, eles fabricam os instrumentos na hora. The vegetables have to be fresh. Os vegetais devem estar frescos e nós trabalhamos basicamente com todos os tipos de legumes. Nós inventamos o tempo todo novas possibilidades para construir New instrumentos. possibilities to build instruments out of vegetables. São pelo menos 10 pessoas que hoje participam da Orquestra de Vegetais de Viena. A criatividade para eles não tem limite. Em cada lugar que passam, procuram criar novos instrumentos, a partir do que encontram na região. I would say it's the challenge is to come to a O place. desafio maior é chegar em um lugar e trabalhar com o que encontramos lá. Então, é claro que as berinjelas na Ásia são bem diferentes das berinjelas espanholas, por exemplo. Than Spanish eggplants. E o que mais impressiona nem é tanto a fabricação dos instrumentos, mas o som que eles descobrem em cada alimento. Bota diferente nisso, né? E o Brasil News fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.